Olá, galerinha, tudo bem com vocês? O nosso vídeo 48 fala sobre figuras geométricas planas, circunferência e círculos. Sou a professora Elkene Luz, com o componente curricular Matemática. Vamos ver aqui um pouco do texto para a gente ver sobre a importância da circunferência. Ele diz o quê? A circunferência possui características não comumente encontradas em outras figuras planas, com o fato de ser a única figura plana que pode ser rodada em torno de um ponto sem modificar sua posição aparente. É também a única figura que é simétrica em relação ao número infinito de eixos da simetria. A circunferência é importante em praticamente todas as áreas do conhecimento, como nas engenharias, matemática, física, química, biologia, arquitetura, astronomia, artes, e também é muito utilizado na indústria e bastante utilizada nas residências das pessoas. Então, aí está aí um pouco falando sobre a importância da circunferência, ela pode ser uma figura plana rodada em torno de um ponto, sem modificar sua aparência, né? E também é praticada em outras áreas, como a engenharia, a matemática, a física e a química. Alguns objetos circulares que estão presentes no nosso dia a dia. Então, aqui está mostrando a linha do Equador, né? Aqui, a linha do Equador. Temos a circunferência abdominal, temos o ventilador, a moeda, a bandeira olímpica e o disco, no caso, o disco aqui que está mostrando. Então, alguns objetos circulares que estão presentes no nosso dia a dia. Circunferência. A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plano, que estão localizados a uma mesma distância do R, que significa raio, de um ponto fixo denominado centro da circunferência. Então, a circunferência é a reunião dos pontos, de todos os pontos, ou de um ponto chamado o ponto O. Então, aqui está aqui a figura onde eles indicam o que? A circunferência. É esta linha aqui, ó, que indica a circunferência. Definições e elementos de corda, diâmetro e raio. Com relação à circunferência, aqui nós vamos ver a corda, o diâmetro e o raio. A corda é um segmento que une dois pontos quaisquer na circunferência. Então, tá aqui, ó, um exemplo da corda. Tá indicando um segmento que une dois pontos quaisquer da circunferência. Já o diâmetro, ele diz que é a maior corda que passa pelo ponto O, né? A maior corda. O raio de uma circunferência ou de um círculo é o segmento de reta com uma extremidade no centro da circunferência e a outra extremidade no ponto de qualquer da circunferência. Então, tá aqui, ó. É o quê? É um segmento de reta com uma extremidade no centro da circunferência e a outra extremidade no ponto de qualquer circunferência. Então, tá aí as definições dos elementos corda, diâmetro e raio. Como calcular o perímetro de uma circunferência? O perímetro é a medida do contorno de um objeto. Nos polígonos, o perímetro é dado a partir da soma de todos os seus lados. Já na circunferência, o perímetro é obtido quando calculamos o seu comprimento. Então, para calcular o comprimento de qualquer circunferência, precisamos conhecer a medida do raio. Conhecido o valor do raio, o comprimento da circunferência é dado pelo dobro do produto do raio por π, que π é um número irracional cujo valor aproximado é 3,14. Então, você já tem que ter em mente, tem que aprender que o valor de π é um número irracional e que ele vale
aproximadamente 3,14. Seja C o comprimento da circunferência, temos a seguinte fórmula. Então, aqui nós temos a seguinte fórmula que vai tratar sobre a circunferência. Então, C é igual a 2, que multiplica π vezes o raio. Nós temos π, que o valor é 3,14. Círculo ou disco é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja distância do ponto fixo O é menor ou igual que uma distância R, que é raio, dada. Quando a distância é nula, o círculo se reduz a um ponto. O círculo é a reunião da circunferência com o conjunto de pontos localizados dentro da mesma. Então, a circunferência é o quê? É esse contorno aqui, ó. Esse contorno nós chamamos de circunferência. E o círculo é todo essa parte aqui, ó. É todo, no caso aqui, ó. Isso aqui todinho é chamado de círculo. E esse contorno aqui é chamado de circunferência. Então, tá aí o que é a definição de círculo. E obrigada pela atenção e fiquem com Deus e pratiquem bastante atividade, que com certeza vocês aprendem cada vez mais. E fiquem com Deus.